Olá a todos e a todas. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. É com grande prazer que estamos hoje aqui para tratar de mais um livro do nosso Clube do Livro Jurídico, o Clube do Livro Jurídico do Contra a Corrente, que se chama Quebra Corrente. E o livro do mês é essa preciosidade. Um livro de uma pessoa, um jurista renomado internacionalmente e extremamente importante, o professor Mário Lozano. O professor Mário Lozano, para quem não conhece, acho que poucas pessoas não conhecem, é professor da Universidade de Milão, professor emérito de Filosofia Jurídica e Informática Jurídica da Universidade Piemonte Oriental, professor da Escola de Direito e Instituições de Estudos de Turim, Departamento de Ciência Humana e Formação pela Universidade de Milão Bicocca, acho que me corrija depois, professor, se eu estiver errado. Membro da Academia Pernambucana de Letras, então por isso que ele fala divinamente o português. Vocês vão ter essa oportunidade de constatar a capacidade do professor com a nossa língua. Membro da Academia Sergipana de Letras e também do Instituto Hans Kelsen. Professor Mário Lozano, é um grande prazer tê-lo em nossa editora. Eu já falei aqui nos nossos bastidores o meu prazer pessoal em poder conversar com o senhor, um jurista, um autor cuja obra eu usei muito durante meus estudos de mestrado e doutorado, e agradeço imensamente, né, a sua presença aqui, o seu tempo para expor um pouquinho sobre essa obra que nós traduzimos e publicamos agora, As Três Constituições Pacifistas, que vocês podem ver aqui, a rejeição à guerra nas constituições do Japão, da Itália e da Alemanha. Professor, eu sou o menos importante aqui e a gente está aqui para te ouvir e entender um pouco mais sobre essa obra que o senhor acabou de publicar conosco. A palavra é toda sua, professor. Agradeço a generosidade da apresentação e agradeço a participação de todos os que nos escutam, presentes e em outros lugares. O livro que foi publicado é um livro que diz respeito às constituições vigentes hoje, que entraram em vigor no momento, no final da Segunda Guerra Mundial. A ordem das constituições que se vê no livro e na exposição é vinculado ao momento da entrada em vigor das constituições. A primeira foi a Constituição do Japão, depois temos a Constituição da Itália e, última, a Constituição da Alemanha, nesses tempos divididas. O livro é uma documentação completa que não se encontra junta sobre o desenvolvimento da discussão nos três estados sobre a Constituição. Tem uma apresentação sobre o que aconteceu no pós-guerra, que é particularmente importante porque os três estados que participaram juntos no eixo e provocaram a Segunda Guerra Mundial, depois da guerra precisaram, no pós-guerra, passar através de várias medidas reparatórias. Tem os grandes processos, Nuremberg, tem os expurgos, no sentido que se precisou eliminar os nazifascistas mais perigosos, mas todos foi impossível. Tinha também o problema das reparações bélicas, militares, econômicas, porque as atividades militares provocaram danos gigantescos, e depois também o expurgo nos livros escolares, a transformação dos livros escolares. Depois, cada uma das três constituições é examinada e na apêndice tem também toda a documentação sobre a discussão, porque claramente se fala da rejeição à guerra, mas a guerra imaginada pelos constituintes desse período é a Segunda Guerra Mundial. E, preciso antecipar, não foi possível incluir isso no livro, porque ainda não existia, mas a guerra caracterizada pela Segunda Guerra Mundial não é a guerra atual. Cambiou
radicalmente o sistema internacional, cambiaram as técnicas bélicas, assim que, se dá tempo, ao final, veremos também até que ponto os artigos pacifistas vinculam hoje os três Estados. Para simplificar a exposição, eu começaria com a leitura dos três artigos, porque nos três artigos já se encontram elementos que dizem respeito à situação específica de cada um dos estados. E, como eu dizia antes, vamos começar com a rejeição da guerra na Constituição japonesa, que é a primeira de 1947. A situação do Japão ao final da guerra é a mais pesada, porque, primeiro, a guerra terminou com as primeiras bombas atômicas usadas no acontecimento bélico, Hiroshima e Nagasaki. A guerra terminou com a ocupação física do Japão com tropas americanas, pelas tropas americanas. E até esse momento o Japão nunca foi ocupado por exércitos estrangeiros. O choque da presença estrangeira foi muito forte. Por outro lado, os americanos desejavam ficar no Japão porque imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial começou a Guerra Fria, depois da Guerra Quente chegou a Guerra Fria, e o Japão se encontrava na primeira linha na política de containment, de contenção da União Soviética frente ao Ocidente. A primeira linha foram os poucos quilômetros do mar entre o Japão e a parte mais oriental da União Soviética. A presença americana é muito forte e se sente muito bem na formulação do próprio artigo, que eu agora vou ler, que é o artigo 9 da Constituição japonesa. Na sincera aspiração à paz internacional, baseada na justiça e na ordem, o povo japonês renuncia para sempre à guerra como soberano direito da nação e à ameaça ou ao uso da força como meio para a resolução das disputas internacionais. Vejam só, renuncia para sempre à guerra e o ius ad bellum, o direito à guerra, é um elemento fundamental da soberania de um Estado. Aqui tem um corte claro na soberania do Estado japonês. No segundo parágrafo, que continua o tema precedente, se lê que, com o scopo de atingir o objetivo do parágrafo anterior, a paz internacional, as forças de terra, de mar e aéreas, assim como outros poderes bélicos, não serão jamais mantidos. Vejam só, jamais. Não será reconhecido o direito do Estado à guerra. Exatamente, o direito soberano fundamental, ius ad bellum, é negado. Mas o que é particularmente relevante é que o texto nega a criação de forças de terra, de mar e aéreas para sempre. Não serão jamais mantidos. Na realidade, até hoje, o Japão tem um exército relevante, mas até hoje essas forças armadas se chamam forças de autodefesa, exatamente porque a guerra de agressão é proibida. O problema foi que, imediatamente depois da emanação da Constituição em 47, pouco depois, começou a Guerra de Coreia e, no marco da Guerra Fria, os próprios norte-americanos que haviam impulsado o artigo pacifista foram obrigados a pedir ao Japão de organizar forças armadas não agressivas, mas para liberar as tropas dos Estados Unidos, porque claramente um artigo que proíbe a um exército, a outro Estado, numa tensão internacional como durante a Guerra Fria,
precisava de toda maneira de uma defesa. E a defesa do Ocidente no Japão, frente à União Soviética, foi realizada originariamente só pelo exército estadunidense. Mas com a Guerra de Coreia, os Estados Unidos precisavam as tropas na Coreia e assim foi necessário conservar a formulação pacifista, mas realizar forças armadas japonesas que não eram agressivas. Com a Itália, o ano depois, a Constituição também tem um artigo desse tipo, mas a formulação é diferente, porque a situação política e militar da Itália foi completamente diferente. Itália, também aliada com o Japão e a Alemanha no eixo, no final da guerra se dividiu em duas partes, com uma guerra civil. O norte vinculado à Alemanha com tropas nazistas e fascistas, a República Fascista do Norte, em luta contra os aliados que chegavam da Sicília e subiam na península, junto às tropas italianas que ficaram fiéis ao rei que havia abandonado Roma. Assim que a Itália se encontrava com dois exércitos, um dos quais combatia ao lado dos aliados ocidentais. Ao final da guerra, o problema da reconstituição das Forças Armadas Italianas não foi um problema, porque simplesmente foram abolidas as forças nazifascistas do norte e o exército do sul foi declarado exército da nova República da Itália. Assim que, praticamente, o problema da reconstituição do exército não existia. E o artigo 11 é menos contundente do artigo japonês. A Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolução das controvérsias internacionais. Consente, em condições de paridade com outros Estados, as limitações de soberania necessárias a um ordenamento que assegure a paz e a justiça entre as nações. Promove e favorece as organizações internacionais voltadas a tal scopo. Assim se vê que praticamente esse artigo permite e permitirá efetivamente no futuro que a Itália participe das missões da ONU, que são missões, na realidade, de facto bélicas, mas sempre indicadas com palavras que não evocam a guerra. Ações de policiamento internacional, peacekeeping, peace restoring, sempre palavras que evitam mencionar a guerra. Esse artigo é vigente até agora e foi muito usado no momento no qual a Itália participou nas guerras nos Balcãs, no Kosovo, sobretudo. A posição da Alemanha foi radicalmente diferente. A Alemanha foi a última dos três estados do eixo a ter uma constituição própria em 1949. O artigo 26 retoma o tema da guerra. Os atos suscetíveis de perturbar a coexistência pacífica entre os povos e praticados com essa intenção, em especial os que tenham por objetivo preparar uma guerra de agressão, são inconstitucionais. Estes atos estão sujeitos às penas de lei. Essa menção da pena nas outras duas constituições não existe. São proibidas, será inconstitucional, eventualmente, a lei japonesa ou italiana que intente criar essa situação, mas aqui, na lei alemã, tem exatamente uma indicação que a futura lei nacional precisa punir essa atitude. O grande medo dos Estados não aliados, dos Estados aliados ocidentais, sobretudo da França, foi a reconstituição da indústria bélica da Alemanha. Assim que o segundo parágrafo indica claramente as armas destinadas à guerra só podem ser fabricadas, transportadas e negociadas com a autorização do governo federal.
a materia será regulada por una ley federal. Se vê aqui claramente que o marco da Constituição já considera a possibilidade de uma indústria bélica de armas, veja só, destinadas à guerra. Destinadas ao policiamento, não. As armas para uma forte polícia local são permitidas. E isso permite à Alemanha Federal de organizar uma polícia de fronteira tão forte que depois será a estrutura do futuro exército alemão. Mas aqui o problema é que a Constituição de 1949 não se chama Constituição, se chama Lei Fundamental. Isso porque a Alemanha, nesse momento, ficava dividida ao menos em 4 zonas de ocupação das tropas ocidentais. Na parte ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos; na parte oriental, a União Soviética. Mas também uma parte do velho Império Alemão foi cedida à Rússia e outra parte à Polônia. E no centro do setor soviético se encontrava a ex-capital Berlim, dividida em 4 setores com um estatuto peculiar. Participava das reuniões nas 4 zonas sem direito de voto, como observador. Assim que se vê, a situação da Alemanha é uma fragmentação total. E se chamou Lei Fundamental na perspectiva de uma reunificação futura, na qual uma lei fundamental do Ocidente seria junta a uma lei fundamental da parte oriental, unificando a Alemanha. Na realidade, o que aconteceu com a queda do Muro de Berlim foi a extensão da Lei Fundamental de 1949 a todo o território, hoje território federal alemão, assim que o artigo com a proibição da guerra hoje se aplica a todo o território alemão. Isso é mais ou menos o que se encontra nesses textos legislativos. E o problema depois foi que, com os últimos 20 anos, aumentaram as guerras locais, que nunca são chamadas de guerra. Tipicamente, o que acontece agora na Ucrânia, o próprio Putin evitou chamar essa coisa de guerra e falou de operação militar especial, evitando a palavra guerra, que implicaria também a violação de tratados internacionais, a possibilidade de ser submetido a julgamentos no Tribunal de Direito Internacional, e dessa maneira a situação continua sendo vinculada aos textos legislativos, e cada vez que Itália, Japão ou Alemanha participa a uma operação de peacekeeping, a uma operação de não guerra, tem na discussão parlamentar a oposição que sempre se vincula a essa formulação dos artigos pacifistas para dizer que o Estado não poderia participar a essa atividade bélica. Mas, repito, o que dava para o objeto da proibição foi uma guerra organizada como a Segunda Guerra Mundial, que tinha efetivamente uma organização também jurídica no direito internacional bélico. A guerra tradicional decimonônica, a Segunda Guerra Mundial, ou guerras inspiradas ao modelo da Segunda Guerra Mundial, começam com uma tensão entre 2 Estados. Um Estado envia um ultimátum a outro Estado que não aceita. Nesse caso, o Estado que enviou o ultimátum declara oficialmente a guerra e tem uma declaração oficial. A partir deste momento, começa a guerra entre os 2 Estados, que são entidades internacionais que firmaram tratados internacionais sobre o direito bélico.
O desenvolvimento da guerra a essa altura é regulado pelo direito internacional bélico. Só podem participar tropas em uniforme de ambos exércitos. Se pessoas que participam da guerra sem uniforme são considerados sabotadores e fuzilados imediatamente. E tudo isso explica a uniforme os dois exércitos que chocam e o fronte de luta, que é o lugar onde os dois exércitos se combatem. Com as novas tecnologias, esse fronte é importantíssimo porque permite individuar o lugar onde os instrumentos bélicos destruem tropas individuadas com a uniforme, mas evitam vítimas entre os civis, que é exatamente o ponto fundamental da velha legislação de direito internacional bélico. O que acontece hoje, e essa é a obsolescência dos artigos pacifistas examinados até agora, é que a guerra hoje na Ucrânia, no Oriente Médio e também em Israel, é uma guerra organizada de maneira diferente. Primeira coisa, entraram em luta tropas não organizadas pelo Estado. A Companhia Wagner na Rússia atual. O que é a Companhia Wagner? Claramente é financiada, armada, apoiada pela Rússia e a Companhia Wagner apoia a Rússia. Mas a Companhia Wagner não é um Estado. Não firmou nada, luta em territórios onde tem populações civis e acontece que a multiplicação das companhias privadas, elegantemente chamadas de contractors em inglês, se encontra, por exemplo, na África subsaariana. E os desastres da África subsaariana provocam a migração de população na direção da orla meridional do Mediterrâneo e da orla mediterrânea, Marrocos, Líbia, Tunísia, na direção da Europa e da União Europeia. Espanha, da parte interior, Itália, sobretudo, e Grécia. Assim que hoje a situação é completamente diferente e resulta difícil aplicar os artigos. Tem, como eu dizia antes, mais um valor histórico do que um valor atual. A aplicação das atividades bélicas hoje tem elementos completamente diferentes e dá para ver essa diferença ao menos em três direções. O primeiro é a Ucrânia. A Ucrânia é um Estado soberano que foi agredido por outro Estado sem declaração de guerra, dizendo exatamente que era uma operação militar especial, que o objetivo foi a preservação das populações de fala russa presentes no território ucraniano. O que acontece hoje, sendo uma guerra não declarada, a linha fronteiriça, a linha di fronte entre Rússia e Ucrânia não é clara e quem paga a conta é a população civil. Aún mais claro o que acontece em Israel e no Oriente Médio, onde hoje temos condenas oficiais de muitas instituições internacionais. Se falava nestes dias de uma condena do presidente de Israel, Netanyahu, que não reconhece a condena, porque efetivamente a luta de Israel se realiza contra insurgentes que não são estados. O território palestino não é um estado, apesar de ser nos últimos dias reconhecido por Espanha e outros dois estados, mas a realidade é que o que acontece em Israel não é uma luta entre estados que são eventualmente titulares de tratados de direito internacional.
nessa luta se implicam cada vez mais pessoas que não têm uma individualidade estadual. Por exemplo, nos últimos tempos, a partir do Estado de Iêmen, que é um Estado com uma guerra civil em curso, do Estado de Iêmen saem os Houthis, que são insurgentes, os quais, na Mar Vermelha, com drones e outras armas, atacam os barcos mercantis, não militares, por isso, mas que são considerados de propriedade israelenses ou que são considerados operar a favor de Israel. O resultado é que na Mar Vermelha hoje existe uma não guerra, porque não é declarada como guerra, mas tem insurgentes que usam drones e artilharias contra a navegação mercantil, tem um Estado, Iêmen, que firmou tratados internacionais e oferece a base operativa dos insurgentes, e na própria Mar Vermelha existem tropas da Marinha da NATO, italianas e francesas, para defender os barcos mercantis dos drones e dos ataques dos outros. Resultado final, na Mar Vermelha cruzariam normalmente 40% dos tráficos econômicos internacionais. Hoje, a quase totalidade dos trânsitos na Mar Vermelha evita a Mar Vermelha e, para chegar à Europa, precisa circunnavigar a África, chegando às costas atlânticas do Portugal, da Espanha, da Alemanha, etc., etc., com gastos de pessoal, de seguros e de tempo que são gigantescos. O outro lugar onde existe uma não guerra, mas é potencialmente um lugar de guerra, é o mar chinês meridional, com as contínuas provocações da China continental contra Taiwan. Nos últimos tempos aconteceu outra vez que a China continental enviou elementos da Marinha Militar nas águas territoriais de Taiwan, que cruzou com aviões da China continental o espaço aéreo de Taiwan, e tudo isso não é considerado até hoje uma atividade bélica, mas o risco é que um acidente, por casualidade ou não por casualidade, aconteça num dos três lugares, na Ucrânia, em Israel, Mar Vermelha ou em Taiwan, um choque que depois provoca a Terceira Guerra Mundial. Mais ou menos eu terminaria aqui a exposição, lembrando que a precisa reconstrução do que aconteceu até o final da guerra, do ponto de vista do direito internacional e das constituições, se encontra no livro. E essas novidades precisarão ser objeto, eventualmente, de outro texto, porque, como se vê nesses dias, o desenvolvimento é praticamente quotidiano. Cada dia acontece alguma coisa, alguma não guerra, onde participam estados e não estados, onde os exércitos são apoiados por mercenários, coisa que não se verificava a partir do Renascimento italiano, pátria exatamente das tropas de Ventura, dos mercenários. Obrigado pela atenção. Professor Mário Lozano, muito obrigado pela sua aula, pela sua exposição. E se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta e uma referência aqui ao seu livro, que fala das 3 constituições pacifistas do Japão, da Itália e da Alemanha no pós-guerra. Esse livro foi publicado, pessoal, em parceria com o Instituto Norberto Bobbio. E o professor Mário Lozano foi contemporâneo, conviveu com o professor Norberto Bobbio, correto, professor?
Como que foi essa transição na Itália, né? Essa transição pacifista na Itália e a participação do professor Norberto Bobbio, né, nesse período histórico, né? Aqui Sim, no Brasil nós estudamos muito o senhor, mas também o professor Norberto Bobbio, e isso sim. certamente uma curiosidade que todos nós gostaríamos de ouvir do senhor. No, o professor, beh, entre mim e o professor Norberto Bobbio tem exatamente 30 anos, porque Norberto Bobbio nasceu em 1909 e eu nasci em 1939. Assim que, praticamente, morando na mesma cidade, todos os meus acontecimentos autobiográficos têm uma diferença de 30 anos com o próprio Bobbio. Mesmo liceu, mesma faculdade, mesma carreira universitária. Bobbio participò attivamente durante l'epoca fascista do movimento antifascista, foi soggetto a detenção e a sua posição sempre foi uma posição de esquerda, nunca uma posição comunista. De vez em quando, hoje, se accusano di comunismo as pessoas que não coincidem com o governo. Essa é a situação atual da Itália. Mas Bobbio foi a consciência civil da Itália republicana com atenção à esquerda. Veja só, o final da guerra na Itália foi um final, como eu comentava antes, com a Itália dividida em duas partes e, sobretudo, no norte da Itália, um movimento partisano tão forte que praticamente operou ao lado dos aliados contra os alemães nazistas. Ao final da guerra, si organizzò una nuova struttura repubblicana con a nuova Constituição de 48 e a participação na Constituinte foi uma participação dos que participaram ativamente à guerra que se chama de libertação. Os partisanos e o Exército do Sul não participaram exatamente à monarquia porque a monarquia se comportou de maneira inaceitável e, ao final da guerra, Itália passou com um referendum a ser uma república. Se preparou uma constituinte que emanou a Constituição e, dentro dessa constituinte, a esquerda foi muito representada. A posição de Bobbio não foi da esquerda extrema, mas ou menos foi a posição de um socialismo reformista. Não esqueçam, todavia, que o próprio Partido Comunista da Itália, que foi o partido comunista mais importante da Europa Ocidental, tinha uma atitude peculiar, porque, imaginem, primeiro, participou à votação com 30% de votos da Constituição Republicana Democrática hoje vigente. No primeiro governo, o ministro da Justiça foi comunista. Foi o secretário-geral do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, coisa que nunca depois aconteceu porque tinha o veto dos Estados Unidos. Na Itália, os comunistas foram presentes nos anos sucessivos nos governos regionais, nunca no governo central. O único governo central com uma representação oficial comunista foi o governo depois de 1948. Repito, ministro da Giustizia Palmiro Togliatti, secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Primeira atividade de Palmiro Togliatti, emanação de uma amnistia pelos fascistas. A amnistia Togliatti. Eu publiquei um livro com as leis raciais do fascismo, que é um horror, e as duas amnistias de Palmiro Togliatti, comunista, e do governo successivo, amnistia Azara, dos demócratas cristãos, porque já os comunistas não ficavam mais no governo. Por que aconteceu isso? Exatamente para evitar a continuação da guerra civil. Imaginem, ao final da guerra, cada um dos bandos tinha as armas na casa. Cada um dos bandos sofreu injustiças pelo outro bando.
os fascistas mataram famílias civis dos partisanos. Infelizmente, o mesmo aconteceu da outra parte. Assim que o gesto di Togliatti, na minha opinião, e o gesto di Azara depois, foi um gesto de inteligência extrema para evitar uma guerra civil na Itália. Não esqueçam que na Itália dessa época ficava ainda muito viva a lembrança da Guerra Civil Espanhola, porque muitos italianos do bando comunista e do bando fascista participaram nos dois bandos na Guerra Civil da Espanha. Assim que a ideia que uma coisa que aconteceu uma decena de anos anterior pudesse se repetir na Itália provocou essa atitude que hoje muitos dos meus jovens estudantes, essa atitude de Togliatti que os estudantes de hoje consideram contraditória com a posição comunista. A realidade é que, também depois da guerra, o Partido Comunista Italiano foi, na realidade, um partido socialista democrático fortemente reformador, nunca revolucionário. Imaginem que Berlinguer ufficialmente comentou que si sentia mais seguro na OTAN que no Pacto de Varsávia. Isso para dizer. Mas essa é a situação da Itália imediatamente depois. O desenvolvimento sucessivo foi com essas guerras, no guerras, estados, no estados, tropas, no tropas, mercenários, uma falta de clareza institucional que fica até hoje muito perigosa. Muito obrigado, professor, pela sua resposta a essa breve pergunta. Agradeço muito o seu tempo. É um grande prazer tê-lo aqui na editora Contra a Corrente. É um grande prazer tê-lo aqui no Brasil, tê-lo conosco, um amigo dos brasileiros. E agradeço a todos que puderam ouvi-lo agora e aqueles que vão ouvir no futuro. Por favor, nos acompanhem nas nossas redes sociais. A obra magnífica do professor Mário Lozano, que escreveu inúmeras outras referências na área da filosofia, da história do direito, você encontra na nossa editora e em outras editoras aqui do Brasil. Professor Mário Lozano, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas lições e até um próximo encontro. Sou eu que agradeço também todos os participantes, bom trabalho e boa leitura, sobretudo, a todos. É isso mesmo. E a todos. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Até mais.